Oi gente, eu sou a Karen e como é que vocês estão? O vídeo de hoje é aquele vídeo anual que eu vou mostrar pra vocês 12 livros que eu pretendo ler em 2026. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas, Scooby, Instagram. Tem o link do blog, que também sai resenhas por lá, e o Instagram de pintura. Antes da gente entrar propriamente dito na lista dos 12 livros, eu quero conversar com vocês como é que foi as metas de 2025. Foi uma grande bagunça. Vocês viram, eu não consegui cumprir as metas direito, eu fiz muitas metas. Isso, na verdade, tinha sido até reduzida de outros anos, eu tinha reduzido. Então, eu senti que bagunçou muito. Eu tive uma ressaca literária grande ao longo do ano, que eu acabei lendo bem menos. Então, até no vídeo de leituras do ano, vocês vão entender o tão menos que eu li. Porque eu faço uma computação de livros que eu leio, contos, mangás, tudo. Tanto dentro do Scooby quanto fora do Scooby. E esse ano eu li coisas que não estão cadastradas no Scooby. Então vai ter alteração, né? Vai ter divergência do que o Scooby mostrar, que não aconteceu nos outros anos. Mas de uma forma geral, eu senti que eu precisava diminuir. E aí, quando eu vi que ao longo de 2025 o negócio não estava dando certo do jeito que eu imaginei que ia dar, pelo menos não seguindo o esperado, né, de ritmo de leitura, eu realmente decidi não me cobrar muito e ralentei as coisas. Então, para isso, para 2026 funcionar melhor, eu decidi fazer apenas uma lista de livros de metas, que é a de 12 livros. Ela não é temática. Eu sei que eu sempre fiz aqui no ano, os 12 clássicos ou 10 clássicos e depois eu fazia um de encalhados. Ela não é temática, ela tá muito misturada. Ela tem de tudo. Eu preferi focar em livros que eu tenho ou livros que eu ganhei, que já tá aqui há algum tempo, ou que chegou nesses últimos tempos e que eu tenho muito interesse de ler. Autores novos que eu ainda não li, a maior parte desses livros que eu ganhei, alguns livros que eu comprei. Então, assim, eu senti que eu precisava, assim, dar uma mesclada, não tanto calhamaço, porque eu vou continuar lendo calhamaço. É de mim, então eu vou ler. Mas colocar eles como obrigação, acho que não foi uma ideia muito legal, que não funcionou. Então, eu separei eles por meses, que eu imagino que é o que eu vou tentar seguir, mas se eu acabar antecipando um do outro, isso pode acontecer. Por exemplo, eu posso estar no mês de julho e ler o livro de julho e ler o livro de agosto, pode acontecer. Então, assim, mas inicialmente essa é a minha ideia, mas pode ser que eu antecipe. Então, vamos lá. O primeiro é um relato de um gato viajante, ficou para janeiro. Sim, um livro mais fino, isso eu priorizei bastante, que fossem livros mais finos, sabe? E é um livro que eu ganhei de aniversário, e foi até da Camila, e eu ainda não tinha colocado ele pra jogo, sabe? E assim, vários desses eu ainda não tinha colocado ele em nenhuma lista. E eu senti que, tipo, chegou o momento de lê-los. Então, em janeiro, vou estar lendo esse. E é a história de um gato, né, de um dono que vai viajando com o gato e tentando encontrar um novo dono, porque parece que o dono vai morrer, uma coisa assim. E ele não quer deixar o gato desamparado. E assim, eu imagino que vai ser um livro de choro, tá, gente? Só isso, eu só acho que eu vou chorar muito nesse livro. Em fevereiro eu separei Castelo em Seus Ossos. Vocês sabem que quando esse livro foi lançado, eu falei deles aqui no vídeo de lançamentos do mês. E ele é o volume 1 de uma trilogia. Eu não sei se escreveram mais livros, mas inicialmente era uma trilogia. Esse é o volume 1, inclusive o volume 2 tem essa capa. E assim, e a trilogia eu acho que já foi toda publicada, se não foi publicada toda, enfim, já tem um tempo. E eu não cheguei a ler. Então, assim, qual é a história disso aqui? É o de uma mãe que cria 3 ou mais princesas, não lembro quantas princesas exatamente, e elas criam todas elas para serem rainhas, assassinas, para que cheguem lá, casem com reis ou príncipes que vão se tornar reis, e depois assassinem eles e roubem o reino.
Então, tipo, é todo um enredo. E depois elas descobrem que a própria mãe tem um plano secundário, que quer eliminar as próprias filhas. Uma coisa assim, é muito surreal. Então, a gente vai ter muitas intrigas nesse livro. E essas princesas, elas vão acabar se apaixonando de verdade por esses reis ou príncipes. Essa é uma conjectura que, pelo que eu entendi, e elas vão descobrir muitos segredos dessa mãe delas, que elas achavam que era de um jeito e se mostrou de outro. Então, é um livro de romance que tem espionagem, que tem mistérios e muitos enredos e tramas políticas, com certeza. Para março eu separei um romance. Sim, Continência do Amor. Eu, na época que lançou esse filme, que tá com a capa do filme, né? Eu gostei bastante. Eu não achei que eu ia gostar do filme, mas eu gostei e eu achei que os atores foram muito bem nos papéis. Fiquei sabendo que o final do filme com o final do livro são diferentes, fiquei curiosa. Então eu comprei o livro pra poder ler, né, e contar aqui pra vocês o que eu acho. Porque é a história de duas pessoas que não se gostam, que se casam para ter benefícios. A moça para ela ter o plano de saúde do cara, e o cara, ele tem um motivo também, não lembro exatamente o que é, mas eles tipo meio que estão se usando. Mas ao longo desse relacionamento fake eles vão se apaixonando. E eles são muito diferentes, sabe? Então eu tô muito curiosa para ver como é que é essa escrita da Tess. Abril, vamos vir com fantasia. A Ponte entre Reinos. Vocês estão vendo que tem muito livro aqui que eu tô mostrando que já tem 1 ou 2 anos que tá na minha estante e que eu não li ainda? Pois é, por isso eu quis priorizar eles. E A Ponte entre Reinos é uma duologia. Esse é o primeiro volume e tem o segundo volume que é Traída, não sei o quê. Essa menina entra no reino lá pra casar com um fulano lá, poderoso, mas que na verdade era para ela ser espiã e passar segredos e tal para outra nação. E só que as coisas não acontecem exatamente como planejado, ela acaba se apaixonando pelo cara. E eu não sei se o cara se apaixonou de verdade por ela, então assim, tretas, mistérios, muito inimigos de lovers, né? Então, vamos ficar com ele para abrir. Em maio, eu separei para ler Trash. Sim, vamos ler Trash. Chegou o momento de eu descobrir se eu vou gostar ou não da escrita do Brandon Sanderson. Brandon Sanderson é uma figura dentro da literatura que está fazendo o seu nome na história como um escritor de fantasias e ficção. E ele tem muitos livros lançados. Esse eu já sei que é uma história mais leve, é uma história mais fantasiosa dele, e que as outras têm uma pegada mais forte, e que é um volume único, né? Então eu tô bem curiosa. É um livro mais light pra eu saber se eu vou gostar ou não da escrita do Brandon. Tenho interesse em ler outros livros do Brandon. E assim, eu tenho muita curiosidade dele porque muita gente fala dele, muita gente que eu gosto, que lê junto comigo, vários livros que gostam muito dele, então assim, a probabilidade de eu gostar é muito alta. Em junho, vamos ler mais uma fantasia, A Guerra dos Furacões. Eu ganhei esse livro de Amigo Oculto nesse ano, o Davidson me deu, ele me tirou. Foi a segunda vez, né, gente? Eu fiquei bem surpresa. Olha que edição maravilhosa, gente. Esse livro é lindíssimo, tá? Lindíssimo mesmo. E eu coloquei ele pra ler no mês do meu aniversário. E a gente tem dois seres que têm poderes, um de fogo, outro de sombras. E eles vão se apaixonar. E eles são inimigos. Então, assim, gente, nessa lista vai ter muito inimigos que vão se apaixonar entre si. Ou pessoas que não são aliadas que vão se apaixonar. Então, que é um dos enredos que eu gosto bastante. Mudanças e maturidade de emoções, acho muito interessante de ler. Então, eu deixei para junho. Julho a gente vai ler Medeia Morta. Eu ganhei também de aniversário, acho que foi no ano passado. E é um livro do autor que é um dos autores, a Cláudia, é uma das finalistas do Prêmio Jabuti, é uma escritora brasileira. E ela escreveu uma ficção com pegadas de policial e tal. É um thriller, um suspense, e tô bem curiosa pra saber o que é.
eu quero sempre dar oportunidade de ler autores novos, autores nacionais. E assim, chegou o momento de vermos essa resolução deste crime. Queremos saber o que realmente aconteceu. Em agosto, vou ler Uma Questão de Química. Era pra ter lido esse ano? Sim, era. Mas, como eu entrei numa ressaca muito grande, muitas das minhas leituras foram afetadas. E é um livro que eu tenho muito interesse de ler. E é até um pouquinho grandinho, né? Ele fugiu um pouco do que eu coloquei, mas as pessoas que estavam lendo disseram que estava muito bom. Então eu continuo muito curiosa e continuo querendo saber mais dessa história. Eu ainda quero assistir a série da Apple TV, mas eu não sei quando isso vai acontecer, quando eu vou ter a oportunidade de ver essa história. Independente disso, vamos estar lendo em agosto. Em setembro, vamos estrear também... Gente, essa lista tá cheia de escritores que eu ainda não li. Cheia. Nesse quesito agora, é uma que eu li, a Brittany Cherry, mas o primeiro livro dela que eu li, eu não gostei. E vocês sabem, eu teci várias críticas sobre enredo, sobre construção de personagem e tal. Então eu vou estar dando mais uma oportunidade, lendo o primeiro livro de uma trilogia da Brittany, que é O Ar que Ele Respira. E eu ganhei esse livro de aniversário da Patrícia. E assim, todo mundo fala muito bem dessa série, muito, muito bem dessa série. E eu quero saber se eu vou gostar, se eu não vou gostar, porque eu gosto de um bad boy. Gente, eu gosto de ler um bad boy que vai se realmente tirando aquela casca de bad boy e se mostrando realmente um ser humano amável. E eu acho que é mais ou menos essa a proposta dessa trilogia. E quero ver se eu vou curtir ou não, porque se eu não curtir, Britney já era, não leio mais. Em outubro, vamos ler Uma História de Pirata, Arabal e a Noiva do Capitão. É um livro mais antigo que eu ganhei de uma amiga de aniversário. Ela foi publicado pela a falecida Novo Conceito. E é uma história de piratas e tal, navios. Não sei muito ainda, eu vou me aprofundar mais na história quando eu for ler e eu comento com vocês. Mas eu coloquei pra gente ler em outubro. Em novembro vamos ler outro que tá aqui na minha estante já tem um tempinho. E quero muito descobrir qual é a desse livro, que é a Serpente de Essex, da Sarah Perry. Inclusive, ela foi feita uma série dela, tá na Apple TV. Vocês viram alguma dessas séries da Apple TV? Comentem aqui nos comentários, eu quero saber. Como eu não tenho assinatura da Apple TV, eu não vi nem Pachinko, nem essa, nem aquela outra que eu mostrei, da Uma Questão de Química. E assim, as pessoas têm elogiado muito as séries da Apple TV. E eu queria saber se vocês estão gostando. Me contem, tá? O que vocês viram, o que vocês gostaram, o que acharam. E assim, é um mistério, né? E eu não lembro muito assim dos detalhes. Quando eu comprei, eu li e achei interessante, falei, vamos averiguar essa história de perto. E aí a gente vai estar vendo ela em novembro. E para fechar dezembro, vamos ler A Noiva do Deus do Mar de XO, uma fantasia coreana, né? Porque se vocês veem, a vestimenta é coreana. E assim, ela tem uma capa muito bonita, mas a edição toda é bem simples, tá, gente? Bem simples. E eu já vi muita gente que leu e que gostou muito. A Fabi Reis é uma delas que diz que gostou bastante. Então eu fiquei curiosa, deixei pra dezembro, porque é um livro mais fino, mais voltado pra fantasia. E já pegando essa vibe coreana, né, que a gente consome, que eu consumo bastante aqui, né. Então é isso, gente. Esse é o último livro, o de dezembro. Esses vão ser os livros que eu vou tentar priorizar, né, ao longo de 2026. E eu não vou fazer outras metas, essa vai ser a única meta de 2026, então tem tudo pra dar tudo certo e eu conseguir ler eles. Me conta aí nos comentários qual livro você ficou mais ansioso para que eu leia, quero muito saber, tá bom? Tchau! E até o próximo vídeo.